Um tribunal do estado americano da Flórida decidiu que uma adolescente de 16 anos, grávida, não é madura suficiente ou suficiente para decidir sobre o aborto. O caso vem repercutindo ao redor do país, com manifestantes pró-aborto defendendo o direito de interromper a gravidez. Para os Estados Unidos, que nós vamos agora conversar com a Mariana Jangiacomo, que vai explicar um pouquinho, inclusive, Mariana, dessa linha do tempo, dessas decisões sobre o aborto desde a Suprema Corte agora e esse imbróglio agora envolvendo essa jovem de 16 anos. Boa tarde para você. Oi, Luciana, boa tarde a todos. Luciana, o que acontece é que na Flórida, para que uma menor de idade possa fazer o aborto, a justiça exige o consentimento de um dos pais ou de um guardião legal e pode dispensar essa exigência em alguns casos, se considerar que a menor grávida é madura suficiente para passar pelo aborto. E não foi o caso, então, dessa menina de 16 anos de idade, uma menina que não tem pais e que mora com um parente, então por isso pediu para que a justiça dispensasse essa exigência do consentimento de um guardião legal ou de um dos pais. Ela disse que queria fazer o aborto porque ainda não se sente pronta para ter um filho, não tem um emprego, ainda está na escola e o pai da criança também não tem condições de ajudar. E aí, a Justiça da Flórida determinou que essa menina, nessas condições, não é madura suficiente para passar por um aborto, mas é madura suficiente para continuar com a gravidez e ter um filho. Ainda na Flórida, um procurador está processando o governador do estado, Ron DeSantis, pois ele perdeu o cargo depois de dizer que não iria processar ninguém que buscasse fazer um aborto ou fizesse, no caso de médicos, por exemplo. Ele perdeu o cargo e disse que essa decisão, vai contra a primeira emenda da Constituição, que garante o direito à liberdade de expressão, e vai contra a Constituição estadual. Então agora processa o governo do estado e quer o cargo dele de volta. A gente tem também novidades sobre essa questão do aborto, mais batalhas judiciais na Carolina do Norte e na Carolina do Sul. Na Carolina do Norte, o estado voltou a determinar uma lei que proíbe o aborto depois de 20 semanas de gestação. E esse tipo de procedimento, depois de 20 semanas de gravidez, é raro, mas mesmo assim, ativistas pelo direito ao aborto disseram que a decisão é um retrocesso, porque o estado era um dos poucos ali na região onde o acesso ao procedimento ainda era amplo. E a Carolina do Sul teve um movimento na direção contrária, na verdade. Por lá, a justiça bloqueou, pelo menos temporariamente, uma lei que o estado tentava passar que proibiria o aborto depois de 6 semanas de gravidez. A justiça bloqueou essa lei temporariamente enquanto analisa se ela vai contra a legislação estadual. Porque o que acontece agora, Luciana, é que como não há mais uma garantia de proteção federal ao aborto, os ativistas pelo direito ao aborto e também os advogados tentam fazer com que essa proteção exista pelo menos nas legislações estaduais. Então tentam impedir que os estados, já que fica a cargo de cada estado permitir ou não o aborto, proíbam o procedimento com base no que diz a Constituição estadual. E é por isso que vários lugares têm agora essas batalhas judiciais. Isso acontece em muitas regiões do país, mas principalmente ali na região sul, nos estados mais conservadores, que buscam restringir muito o acesso ao procedimento ou até mesmo proibir completamente. E em outros estados, como aqui em Nova York e na Califórnia, não houve mudanças desde a decisão da Suprema Corte, porque são estados que devem até mesmo funcionar como santuários para mulheres de outros estados que queiram vir fazer o procedimento aqui. É uma medida, essa medida da Suprema Corte, então, que afeta principalmente essas mulheres grávidas que moram em estados mais conservadores, onde o acesso ao procedimento será restringido e que não têm dinheiro para viajar, para ir a outros estados fazer esse procedimento. Luciana e Sidney, de volta com vocês. Muito bem, obrigado, Mariana.